A fé e obra são inseparáveis. Não dá para a gente vai ler isso, né? Dá para eu falar que eu tenho fé se eu não tenho obras. Mas eu posso falar que eu tenho fé pelas obras. Então a fé e as obras, elas têm que estar juntas. E essa fé, ela se manifesta através dessas ações que você realiza, que eu realizo todos os dias. As nossas obras, fala, as minhas obras, revelam a minha fé. Então, a bispa já falou sobre isso. Quando você olha uma pessoa, você pode perceber, você pode ver quais são os hábitos dela. Como ela fala, o aspecto dela, os hábitos dela. Então, os primeiros minutos que você está com uma pessoa, que você está vendo, ouvindo, você percebe quais são os hábitos daquela pessoa. Então a gente pode ver Abraão, lembrar de Abraão, o pai da fé. Abraão, ele não dizia que ele tinha fé. Abraão fazia. Abraão tinha obras de fé. Você não vê em nenhum momento ele falando, a gente vê no Novo Testamento chamando ele do pai da fé, mas em nenhum momento ele falou, eu sou o pai da fé. Alguém leu isso já? Não, porque não tem. Ele não fala dele, mas ele faz. Ele agia. Então no dia a dia nós estabelecemos o nosso padrão. Você tem um padrão no seu dia a dia. Do seu começar do dia, do seu início do dia até o seu final do dia, você estabeleceu um padrão. Então cabe a nós analisarmos se esse padrão tem nos conduzido a uma fé viva ou uma fé morta. Então é nesse padrão nós estabelecemos comportamentos. Esses comportamentos revelam o tipo de fé que nós temos. Vamos começar aqui em Tiago 2,14 em diante, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aí ele dá um exemplo, né? Você diz que tem fé, mas cadê as suas ações? Será que essa fé pode salvar você? Pode mudar alguma coisa? Ele dá um exemplo. Se o irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, que lindo, dá um tchauzinho para ele, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Você foi lá, você pregou para a pessoa, veio te contar um problema, você, mas Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, e você vai se aquecer, e você vai comer, e vai com Deus, e vira as costas. Você ajudou? Como aquela pessoa precisava naquele momento, sim ou não? Não. Como vem? A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. O que foi aquela fé? Que você foi lá e falou, não, Deus vai te ajudar. Mas às vezes a pessoa está precisando de um momento, alguma coisa naquele momento. Mas alguém pode argumentar, bom, esse negócio de fé é relativo, né? Vai da opinião de cada um, não é verdade? Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Então veja que a fé é algo objetivo, que a gente vive nesse tempo, né? Do relativismo. Não, esse negócio é ponto de vista, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a gente tem que se respeitar, aquela baboseira toda, né? Mas não. Então mostra essa tua fé. Você não tem uma fé muito grande? Cadê o dia a dia? Cadê essas obras? Mas eu não preciso falar nada, se eu tiver as obras, aí eu mostro a minha fé. Você diz crer que há um único Deus, muito bem. Se for na Praça da Sé, se for num centro aí, você falou, você crê em Deus? 90%, né? Vai falar, não, claro que eu creio em Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então tem alguma vantagem eu falar que creio em Deus, pessoal, sim ou não? Até os demônios acreditam que Deus existe. E eles temem mais do que muita gente, porque eles tremem de medo ainda. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil?
Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, a fé e suas ações, fala comigo, atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé, fala comigo, completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Então Raabe é um ótimo exemplo que Tiago dá. A gente não vê a Raabe falando de Bíblia, de nada, mas a gente vê ela tendo uma atitude de fé, uma atitude que colocou a vida dela em risco. Então ela teve uma obra que mostrou a fé dela na mudança da vida dela, naquela oportunidade que ela ia agarrar. Então ela teve atitudes. Assim como o corpo sem fôlego está morto, fala comigo por favor, também a fé sem obras está morta. Então a gente vê aqui, muitos dizem que têm fé, outros dizem, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus, mas as nossas obras vão revelar a verdadeira fé. Então, de que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não tenho as ações que comprovam a fé? E esse tipo de fé, sem ações, não salva ninguém. Que é o exemplo que ele deu. Alguém chega em você e fala, estou precisando de ajuda. E você fala, Deus te abençoe. Eu não agi por fé. Porque a fé é expressa no dia a dia. A fé é expressa quando eu ajudo o próximo. A fé é expressa quando eu perdoo o próximo. Isso é fé. A fé é expressa quando eu encaro as consequências das minhas escolhas. Então eu fiz errado, eu lesei alguém, então agora eu vou assumir isso, eu vou admitir isso, eu vou consertar isso. Então eu tenho responsabilidade. Uma pessoa foi lá e se envolveu num relacionamento e daí veio uma criança, por exemplo. A fé é crer naquilo. Não, agora eu assumo as consequências das minhas atitudes. E não faço como muitos têm feito. Isso daqui não é problema meu, isso daqui vai me atrapalhar a vida. Isso daqui vai me prejudicar. Não, eu assumo as minhas responsabilidades. Eu admito, eu mudo, eu quero mudança. Então não tem como eu mudar escondendo. Tanto que a palavra diz, aquele que esconde as suas transgressões, não vai fracassar. Mas aquele que abandona, deixa e abandona, esse alcança a misericórdia. Eu confesso, eu deixo e eu alcanço a misericórdia. Então, isso é um ato de fé. Quando me comprometo com mais no Senhor, na obra de Deus, quando eu dou passos, isso é fé. O Senhor está observando isso, eu ajo baseado na confiança em Deus. Então, crer na palavra e praticar, isso é um ato de fé. Porque se não produzir boas obras, os resultados serão o cadáver de fé. Vai ser uma fé morta, sem sentido nenhum.